Olá, tudo bem? Como você está? Nós vamos tratar da aula 3 de elaborações das demonstrações contábeis. Para isso, eu separei aqui 3 tópicos muito interessantes para a gente debater. Nós vamos falar hoje de balanço patrimonial. E para a gente falar desse tema tão relevante para o contador, costuma-se dizer que dentro das demonstrações contábeis, o balanço patrimonial é aquele que senta na janela do ônibus. Eu separei 3 tópicos. Nós vamos tratar dos elementos de composição do balanço, vamos falar da estrutura do balanço e vamos falar dos pontos de atenção que, no meu entender, são significativos e merecedores de atenção na estruturação do balanço. Para isso, ao final, a gente vai fazer um pequeno exercício elaborando aí desde da interpretação dos lançamentos contábeis, passando pelo balancete de verificação, até chegarmos no grandioso astro que é o balanço patrimonial. Então, espero que você venha comigo. Você pode me perguntar quais seriam os elementos, então, importantes a serem considerados na concepção do balanço. Ora, você já viu desde o primeiro dia de aula, do primeiro momento da aula, o professor te apresenta o que é balanço, para que ele serve, e fica batendo na tecla de que o balanço, o total do ativo, tem que bater com o total do passivo, né? Só que vamos nos resgatar aqui à luz dos CPC 00. O CPC 00 é a norma principal da contabilidade atual que trata a estrutura dos demonstrativos contábeis. E aí eu trouxe aqui para vocês a questão de como ele se estrutura: ativo, passivo e patrimônio líquido. Olha que interessante, no ativo, além de a gente saber tradicionalmente que são bens e direitos, olha a concepção que é tratada no que diz respeito ao ativo: resultado de eventos passados que geram benefício econômico no futuro. Isso é muito importante, porque nem tudo aquilo que eu adquiro em nome da pessoa jurídica eu posso tratar como ativo. Eu tenho que associar essa interpretação ao objeto da empresa, por exemplo. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Quando eu sou uma empresa de navegação, e melhor dizendo, vamos falar de educação, na nossa relação aqui. Quando eu sou uma instituição educacional e compro uma mesa e uma cadeira para colocar na sala de aula, para colocar no setor administrativo, essa mesa e a cadeira, eu trato ela no ativo, e esse ativo eu vou registrar como um investimento do meu negócio, vai sofrer depreciação, mas é algo que eu estou adquirindo que vai me gerar um benefício econômico no futuro. Ou seja, eu comprei a cadeira para o aluno sentar na cadeira e assistir às aulas durante 1, 2, 20, 30 anos, o tempo que aquela cadeira durar. Não é assim que funciona? Pois bem, se eu sou uma instituição financeira, da mesma forma, e adquiro uma lancha, que também é um bem tangível, eu não posso colocar essa lancha no meu ativo, porque ela, teoricamente, ela não vai me gerar um benefício econômico no futuro. Apesar de ser um bem, apesar de eu querer imobilizá-la, eu tenho que tratar, nesse caso, como resultado, como despesa, e despesa não operacional, despesa que não faz parte da operação. Perceberam, então, como que funciona o conceito de ativo? Na hora que a gente for efetuar um lançamento, não é só bens e direitos eu lanço no ativo. Eu tenho que associar esses bens e direitos ao objeto natureza da empresa. E no passivo? No passivo, o conceito é exatamente o mesmo. São obrigações, responsabilidades que nós assumimos derivados no passado, que agora temos que cumprir, à espera de um resultado econômico no futuro. Ou seja, é uma dívida, é uma obrigação, né, como o próprio conceito do ativo, do passivo considera,
mas que obrigatoriamente vai me gerar um benefício econômico no futuro da mesma forma. Quando eu contrato um profissional para trabalhar no meu negócio, eu assumo o compromisso, a obrigação de pagar esse funcionário. Só que essa obrigação ela está atrelada a um benefício que esse funcionário vai me proporcionar no futuro. Quando eu adquiro um insumo para o meu processo de produção, esse insumo ele vai servir no futuro para eu montar a minha mercadoria, o meu produto, e esse produto vai ser comercializado. Então, esse insumo que eu estou adquirindo nesse momento através de uma obrigação que eu tenho de pagar depois ao meu fornecedor, eu posso sim classificar no meu passivo, porque ele vai me gerar um benefício econômico no futuro. Esse é o conceito de passivo. Eu não posso, da mesma forma, assumir todas as obrigações se elas não forem me gerar um benefício econômico no futuro. Isso é muito interessante. Esse conceito dessa relação que o CPC 00 traz para a gente é um conceito que já estava enraizado na contabilidade pública, onde eu só posso gerar uma despesa se eu tiver uma receita. A ideia aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, eu posso sim assumir gastos, mas eu tenho que rentabilizar no futuro. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, na verdade, é a diferença entre onde eu capto o recurso e onde eu invisto o recurso. A diferença desse investimento, a rentabilidade, melhor dizendo, desse investimento é o meu patrimônio líquido. Ou seja, se nós fôssemos classificar oficialmente, é o resíduo da diferença entre o meu ativo e o meu passivo. Aqui, então, a gente está falando da equação fundamental da contabilidade, não é mesmo? E como é que essa estrutura do balanço patrimonial ela está concebida? Eu aqui não vou ficar explorando o ativo circulante, passivo circulante e as definições, os subgrupos, porque eu sei que você já sabe muito bem isso. Aqui eu quero chamar a atenção para a evolução que a contabilidade teve de 2007 para cá, com a implementação da 11638, né, a legislação talvez mais importante que tem atualmente da contabilidade, que ela atualizou a 6404 lá de 76 e ela traz para a gente conceitos novos que já está no DNA de vocês, já está hoje toda a literatura já traz isso. Mas para você ter uma ideia, na época que eu estudei contabilidade, o ativo não era dividido em circulante e não circulante. Era ativo, os grupos eram ativo circulante e ativo realizável a longo prazo. Essa nomenclatura, o que circula e o que não circula, tanto do ativo quanto do passivo, ela foi uma evolução de 2007 para cá, como eu te disse, associada à globalização da própria contabilidade, à facilidade que a partir de então os demonstrativos contábeis de uma forma unificada, as boas práticas internacionais, iriam proporcionar aos analistas, aos investidores. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, que eu trouxe para o debate da gente, é justamente o campo do patrimônio líquido. O patrimônio líquido agora ele sofre obrigatoriamente um detalhamento maior e não só aquela estrutura que nós conhecíamos de capital, reserva e resultado. Essas reservas, elas obrigatoriamente elas têm que ser um pouco mais detalhadas. O próprio capital ele tem que ter a contrapartida do investimento, dos gastos associados às colocações das ações, se for uma empresa de capital aberto no mercado, esse custo de colocação dessas ações no mercado não eram até então divulgados, eles eram absorvidos naturalmente pelo capital, pelas despesas do negócio e o investidor não via a relação entre o capital social, subscrito no caso, menos o custo para subscrever esse capital. Então, o capital social hoje ele vem
destacado, deduzido dos gastos referentes à emissão de ações. Isso eu percebo que é uma evolução muito grande, porque quando uma empresa coloca as suas ações no mercado, ela envolve corretoras, distribuidoras, agentes financeiros, e tudo isso carrega um custo para junto daquela ação. Isso não era anteriormente enxergado, e a partir de 2007 para cá assim aconteceu. No que diz respeito às reservas, nada mudou. A reserva de capital e a reserva de lucro. A reserva de capital, aquelas reservas, aquele colchão que é considerado para quando houver a necessidade de eu aumentar o meu capital por uma questão estratégica, mercadológica, de negociação junto aos players, de percepção junto ao mercado, e as reservas de lucro. Ou seja, tudo que eu produzo de riqueza, obrigatoriamente eu tenho que distribuir, num primeiro momento, os dividendos, depois as participações de funcionários, de bônus e tudo mais, mas eu tenho que deixar claro, uma vez produzido o lucro, como é que eu vou me utilizar dessa distribuição do lucro, que são as reservas de lucro. E aí nasce também algumas contas do ativo, do patrimônio líquido, melhor dizendo, associadas à natureza do capital próprio, que são os ajustes de avaliação, de flutuação de moeda, melhor dizendo, né? Hoje as empresas globalizadas, as grandes empresas, elas têm operações internacionais. Essas operações internacionais, elas são, na maioria das vezes, lastreadas em moeda estrangeira. Essas moedas estrangeiras, elas sofrem oscilações. A todo momento, a nossa economia, ela vive essas oscilações. E essas oscilações, então, elas devem ser refletidas dentro do capital próprio, se esse investimento se der através de investidores internacionais. Essas oscilações, então, de ajustes, elas são consideradas nessa conta ajuste de avaliação. E uma outra conta que é ajuste de conversão, da mesma forma, quando houver uma variação aí no que diz respeito às conversões da própria moeda. Uma é a garantia de oscilação de moeda, de variação de investimentos que eu faço ou que são feitos na empresa. E o outro é a variação propriamente dito da própria moeda. Duas contas, então, importantes que devem ser consideradas. E, por último, os prejuízos acumulados. Vamos lembrar que lucro, eu posso realizar lucro no exercício, mas eu não posso acumular lucros. Eu posso sim e devo distribuí-los. Legal? Abordando um pouco mais, então, sobre os pontos de atenção do ativo, eu não vou ficar aqui detalhando item a item, mas eu quero compartilhar com você, sim, aquilo que eu acho relevante. Então, só lembrando, trouxe aqui na tela para reforçar. Ativos são as contas que são aposentadas por ordem decrescente de liquidez. Ou seja, eu boto no ativo aquilo que vai me gerar um benefício econômico, no ativo circulante, aquilo que vai me gerar um benefício econômico no futuro, mas ele só pode ficar ali com o propósito de ser negociado. O ativo circulante ele tem essa característica. Então, o caixa, os títulos, o estoque, o contas a receber, todas aquelas rubricas contábeis que a gente considera no ativo, obrigatoriamente, elas ali devem ser registradas com o propósito de serem negociados num curto espaço de tempo. E qual é esse conceito de curto espaço de tempo? 12 meses transcorridos do exercício social corrente. É isso que o CPC 26 estabelece. Então, depois você dê uma olhada lá no CPC 26, que ele vai estar detalhado esses conceitos que são importantes. E também a gente registra no circulante aqueles títulos de investimentos que, ora, estrategicamente a empresa entende que de forma temporária devem ocorrer, deduzidos, claro, das suas respectivas provisões. Provisões essas
ajustadas ao valor justo. O próprio título ele tem que ser atualizado ao valor justo, que é um conceito muito interessante que antes não era tratado no ativo, mas o que é o valor justo? É um valor de aquisição diferente do valor mercadológico. Assim como os itens de imobilizado eles sofrem a depreciação natural pelo desgaste e obsolescência, os itens do circulante eles podem se sofrer uma oscilação e essa oscilação ela cadastrada, registrada no conceito de valor justo, deduzido aí das suas respectivas provisões, ora ajustada ao custo de aquisição, ora quando for dos dois o menor. Legal? E no passivo circulante? O que chama atenção aí o nosso passivo circulante? O passivo circulante são os encargos, né? Esses encargos, as obrigações, elas devem sofrer ajuste, atualização às taxas pré-estabelecidas como forma de garantir aí a transparência do número. Registro lá o financiamento e esse financiamento ele sofre uns juros, dependendo do tipo de contrato, ele sofre uns juros ao longo do tempo. E esses juros, no caso, ele deve ser contemplado periodicamente, incorporado, melhor dizendo, ao valor do principal como forma de dar uma transparência maior à obrigação que lá está cadastrada. Eu chamo atenção também para o passivo as conversões de moeda estrangeira, né? Se a empresa, mais uma vez, ela tem operações em moeda estrangeira, essas operações elas devem ser convertidas à taxa de balanço. E aí você pode me perguntar, mas onde que eu vejo oficialmente o valor da moeda? O próprio Banco Central, no site do Banco Central, que é o órgão responsável por emanar o dólar, o euro oficial. Então você vai lá, olha a cotação do dia, faz a conversão, traz ao valor do real e registra a obrigação lá na sua rubrica contábil associada. Legal? E aí uma informação assim interessante, que isso desde o 6404 já carregava, e quando o ciclo financeiro for diferente do ciclo operacional da empresa, eu respeito qual dos dois? Aí, antes de responder essa questão, você pode me perguntar o que é o ciclo financeiro e o que é o ciclo operacional. E você pode dar um exemplo, Douglas? Certamente. Ciclo operacional está associado à atividade fim do negócio, né? Um comércio, por exemplo, ele compra, paga, vende, recebe naturalmente, mas essa entrada e saída de recurso, ela pode estar descasada desse ciclo operacional, que é o ciclo financeiro. Eu posso comprar, não pagar, vender, pagar e receber do cliente à vista, receber do cliente a prazo. Ou seja, o ciclo operacional é a atividade operacional da empresa. O ciclo financeiro é o fluxo de caixa da empresa. E a legislação ela diz o seguinte: quando o ciclo operacional for diferente do ciclo financeiro, respeita-se o ciclo operacional. Vamos a um segmento de negócio onde o ciclo operacional é diferente do financeiro? Construção naval. O navio ele não se constrói em um ano. O navio ele leva aí 3, 4, 5 anos para se construir um navio. Construção civil também, mas já que eu comecei com o naval, vamos terminar com o naval. Construção naval, o navio ele leva 5 anos para ser construído. Durante esses 5 anos, o ciclo então de entrada e saída de recursos financeiro ele vai dar diferente. Uma indústria de construção naval, obrigatoriamente, ela deve publicar os seus demonstrativos contábeis a cada 5 anos. Aí você vai falar, mas como assim? Ela não precisa publicar anualmente, à luz da legislação, não. Ela só publica anualmente como forma de dar uma transparência maior ao mercado e as boas práticas ao mercado. Mas o que a legislação fala é justamente que quando o ciclo operacional se descasar do ciclo financeiro, respeita-se o ciclo operacional. Legal? E
Um outro tópico que eu trago também importante, que você pode gerar conflito, nas minhas percepções estão sempre gerando conflitos, é as contas do passivo não circulante. O que a gente registra no passivo não circulante, né? Aqui eu destaco basicamente duas contas. As contas de obrigações após o próprio exercício social, né, as contas de longo prazo, né, e a gente tem financiamentos, basicamente, empréstimos, pagamentos a fornecedores, aqueles fornecedores que exigem aí um volume grande de entrega de insumos, mas não rotineiramente, então, na maioria das vezes, eles passam do curto prazo. Basicamente, as obrigações, então, acima de um exercício social e as receitas de exercícios futuros. Receita de exercício futuro, só recapitulando, é aquele recurso que eu recebi de forma antecipada, mas eu vou prestar o meu serviço, vou entregar o meu produto num período subsequente àquele período corrente. Então, muitas das vezes, a gente pode considerar aí, como exemplo, aluguéis recebidos de forma antecipada. Geralmente, um contrato de aluguel ele leva aí de 36 meses. E o mercado ele tem como prática, o inquilino, melhor dizendo, ele pode ter como prática para baratear o valor do aluguel, ele soma todas as parcelas que ele tem, considerando aqueles 36 meses, e antecipa aquelas parcelas ao locador. Isso é uma prática comum no mercado. Ora, se o aluguel é de R$ 1.000, eu ofereço R$ 500, multiplico 500 por 36 e boto na mão aí do locador. O locador vai achar interessante e vai aceitar. Só que nesse caso, o locador ele recebeu uma grana que ele deveria receber ao longo de 36 meses, concorda comigo? Nesse momento, então, ele tem que gerar uma obrigação, que é o dinheiro recebido referente a exercícios futuros. Receita de exercícios futuros. É uma conta, assim, que não é comum, mas é uma conta que deve ser analisada e considerada quando da estruturação de um passivo circulante. Ok? E com relação ao patrimônio líquido, quais são as principais rubricas que você traz para debatermos sobre o patrimônio líquido? Você pode me perguntar. É o capital social. Aí o que chama a atenção do capital social é que ele pode estar subscrito, pode estar a subscrever, dependendo aí se a empresa é uma empresa nova, se é uma empresa já que roda há muito tempo, né? Isso tudo tem que ser considerado e deduzido da conta capital social, mas o mais importante aqui, como eu já comentei anteriormente no nosso bate-papo, é a conta retificadora do patrimônio líquido referente a gastos com emissão de ações. Uma conta aí que vai deduzir da conta capital social. Né? O CPC 08 ele aborda isso de uma forma muito abrangente, vamos dizer assim. Então, se você tiver curiosidade, CPC 08. O segundo grupo são as contas de reservas, reserva de capital e a reserva de lucro. Eu não tenho muito o que falar porque você já está fera em saber o que é reserva de capital e o que é reserva de lucro. Vamos explorar então as reservas de capital. Basicamente, eu trouxe aqui na tela para a gente debater as contas que compõem a garantia de fortalecimento do capital, de estruturação melhor do capital. O foco da conta não é a rentabilidade. O foco dessas contas é oriunda do lucro, né? Aqui é garantir, é reservar, é guardar para melhor fortalecer o capital social da empresa. A primeira conta aqui que eu trago é ágio na emissão de ações. Ou seja, quando a quantia é subscrita, ela é acima do valor nominal da própria ação. Eu estou tendo um ganho. Esse ganho a gente chama de ágio, uma valorização mercadológica da própria empresa. A gente vê ágio na subscrição de ação muito, por exemplo, na Magazine Luiza, onde a empresa ela usa como estratégia de redividir as ações dela
como forma de maior pulverizar os novos investidores, e esses novos investidores muitas das vezes são agraciados com uma valorização natural da própria ação. Uma outra reserva de capital é o prêmio na emissão de debêntures. Da mesma forma da ação, quando o valor nominal da debênture ela é colocada no mercado num valor maior do que o próprio valor nominal da debênture. Prêmio, ganho na emissão de debêntures. Doações que são feitas, doações recebidas. Quando naturalmente alguma entidade governamental, por uma questão estratégica, algum prêmio recebido em dinheiro por parte da empresa, esse prêmio, esse investimento governamental, ele pode ser incorporado, sim, ao patrimônio da empresa. Quando a empresa ganha um terreno para um novo parque industrial, por exemplo, esse valor do terreno ele é considerado como doação recebida, e essa doação recebida faz parte do capital social da empresa de uma forma natural. Uma outra conta que a gente considera como reserva de capital são as subvenções de investimento. Aqui, se a doação ela é parte de um bem tangível na maioria das vezes, a subvenção de investimento são recursos aí agora financeiros que a empresa recebe como forma de estratégia mercadológica econômica do próprio governo local. Quando uma empresa se instala ou quer se instalar em uma determinada região, aqui vamos resgatar a Zona Franca de Manaus, né? O estado do Amazonas, na verdade a gente sabe que é um estado que tem um potencial imenso de desenvolvimento, mas quando comparado a Rio e São Paulo, ele tem um gap muito grande no que diz respeito a indústrias estarem investindo na economia local. O que o governo fez e faz? Ele cria polos de desenvolvimento. E nesses polos ele dá incentivos, dá subsídios, e esses subsídios, esses recursos, são absorvidos pela empresa, barateando o custo de produção e, consequentemente, a contratação de mão de obra e toda a cadeia de produção ela fica menos onerosa para a empresa, permitindo um crescimento. O conceito, então, da reserva de capital de subvenções passa por aí. Produtos de alienação a partes beneficiárias, também uma outra reserva de capital, quando partes beneficiárias, empresas do mesmo grupo, do mesmo conglomerado. Então, quando eu recebo um ativo de uma empresa que faz parte do meu grupo social, esse ativo eu não pago por ele, uma vez que eu tenho investimentos nessa outra empresa, eu trato esse ativo como produto de alienação aí de parte beneficiada, de venda daquela parte. E por último, bônus de subscrição de ações, quando os valores mobiliários eles podem ser comercializados, e eu trato também como uma reserva de capital. Ok? Tratando das reservas de lucro, a principal reserva de lucro, a estrela das reservas de lucro, são as reservas legais. É uma reserva obrigatória. A 6404 ela já tinha institucionalizado essa obrigatoriedade. Então, 5% sobre o lucro líquido produzido naquele exercício social deve ser guardado, deve ser reservado a título de reserva legal de lucro, para garantir a continuidade do negócio, para garantir a distribuição de dividendos futuros aos acionistas, se o mercado assim não o permitir. E olha como é que a gente calcula essa reserva, 5% do lucro, só que limitado a 20% do capital social. Ou seja, no ano 1, guardei 5% do lucro se eu tiver lucro. No ano 2, guardei mais 5% do lucro. No ano 3, mais 5%. Quando esses somatórios derem 20% de todo o capital social, obrigatoriamente eu tenho que zerar essa reserva, distribuindo esse lucro às partes interessadas. Isso é interessante porque, se ora a reserva legal está
criando um colchão, um hedge, né, uma garantia ao lucro do exercício, em determinado momento, para o investidor que percebe que esse percentual de reserva legal está chegando a 20% do capital social, vale a pena ele investir naquela empresa, porque logo, logo ela vai ter que estar distribuindo essa reserva. E aí é mais dividendos para o bolso do investidor. Legal? Uma outra reserva, a reserva estatutária. O interessante das reservas de lucro é que todas elas têm que ser aprovadas, não poderia ser diferente, em assembleia. A reserva estatutária da mesma forma. Ou seja, reserva um percentual, aí não tem a fração, 0,5%, 1%, 2%, não importa. Uma vez aprovada em assembleia, uma fração do lucro que pode ser guardada para futuros incrementos estratégicos do negócio. Um destaque que eu trago da reserva estatutária é que ela não pode interferir na distribuição de dividendos. Eu não posso usar a reserva estatutária como argumento de não pagar dividendos. Mas uma vez fundamentado a constituição, que não é obrigatória, dessa reserva e aprovada em assembleia, vida que segue. Reserva de contingência, uma outra reserva também importante, que está associada, como o próprio nome diz, salvaguarda do patrimônio, né, o patrimônio físico do negócio. Se a empresa está instalada num local de alto risco, se a empresa está instalada num local que comprometa ali o desenvolvimento dos negócios, ela pode constituir uma reserva de contingência. Mais uma vez, o percentual sobre o lucro é livre de acordo com a conveniência aí dos investidores. Um exemplo que a gente pode dar é aquelas empresas que estão instaladas em local de deslizamento, em local de violência, né? A empresa se instala em um determinado local e ao longo do seu espaço constitui-se uma comunidade, por exemplo, perigosa. Então essa empresa ela pode guardar dinheiro do lucro para criar itens de segurança no futuro. Reserva de contingência aí se aplica. Uma área que tem alagamento, então ela cria um canal para desviar a enchente, reserva de contingência. Legal? E por último, as reservas de lucro a realizar. Ou seja, uma reserva também importante. Uma vez que o dividendo ele tem uma obrigatoriedade de ser distribuído, toda vez que o lucro não chegar ao valor de distribuição do dividendo, eu constituo a reserva de lucro a realizar. Ou seja, é um colchão, uma previsão que eu faço em cima do lucro para no futuro distribuir os dividendos. Legal? Vamos então a traduzir tudo isso que a gente bateu de papo hoje em números, né? A gente entende de números. Então, eu trouxe aqui na tela 4, 5 lançamentos contábeis tranquilos. Não é complexo, né? Os exercícios a gente vai tratar de uma outra forma, os exercícios de fixação, mas aqui eu quero debater com vocês o conceito. E esse conceito, eu tenho uma empresa aqui, integralização de capital, o capital está todo integralizado, depositado no banco, comprei um terreno a prazo. Observa que cada leitura de documento desse, de informação dessa, eu vou ter sempre o dinheiro saindo de um lugar e o dinheiro entrando em outro lugar. O lançamento, o raciocínio, sempre vai se dar dessa forma. O dinheiro sai de um lugar e vai para outro lugar. Então, se você tem isso em mente, é fácil você preparar o seu balanço patrimonial. Quer ver só? Integralização do capital sendo o dinheiro depositado no banco. O dinheiro saiu da onde? O dinheiro saiu do bolso dos sócios. E ele foi depositado aonde? No banco conta movimento da empresa. Então o balanço aí vai estar sempre batendo. Ele sai de um lugar e vai para o outro. Antes a empresa não tinha nenhuma obrigação junto aos sócios, agora ela tem uma obrigação de 750 mil. Antes ela não tinha dinheiro nenhum no banco,
agora ela tem lá como um ativo dela 750 mil. A leitura é sempre dessa forma. Compra a prazo de terreno. Então, eu não tinha um terreno, agora eu tenho terreno. Esse dinheiro veio de onde? Vem de alguém que me forneceu. Só que aqui a gente vai abordar, através dos razonetes, a leitura, a atividade fim dessa empresa não é comprar e vender em terreno. Então, eu não deveria usar aqui a conta fornecedores, porque a conta fornecedores, a dica ela só deve ser usada para quando for associada a um financiamento vinculado à atividade fim do negócio. Então, se eu sou uma empresa que compra e vende camisa, comprei do meu fornecedor, não paguei, vou vender para depois pagá-lo, eu posso chamar esse fornecedor de fornecedor. Agora, aqui no caso, eu estou comprando um terreno para fazer uma fábrica, seja lá o que for, e não paguei. Então, é contas a pagar, é obrigações a pagar. Usa a rubrica contábil que você bem entender, mas não pode usar, nesse caso, a rubrica fornecedores. Legal? Compra a prazo de mercadoria para revenda. Olha que interessante. O lançamento anterior, você usou compra a prazo, outras obrigações. Aqui não. Aqui, mercadoria para revenda. Então, a escrita ela nos sinaliza de que essa empresa compra e vende mercadoria. Fornecedor. O dinheiro entrou em mercadoria e saiu do fornecedor, da obrigação que eu tenho para pagá-lo. Pagamento de compra de terreno. Então aqui eu estou pagando aquele terreno que eu havia adquirido. Eu estou zerando a minha obrigação. Dinheiro foi para onde? Foi para pagar o terreno. Ele veio da onde? Ele veio do banco. Eu tinha dinheiro no banco, tirei dinheiro do banco para pagar o terreno, zerei a minha obrigação, diminui o meu saldo bancário. Vamos continuar. Aquisição de mercadoria, dessa vez à vista. Se à vista, o dinheiro saiu da onde? Saiu do banco. Foi para quê? Para comprar mercadoria. O raciocínio é sempre esse. Sempre esse. Sai de um lugar, vai para outro lugar. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí foi o Luca Paciolo lá em 1400 que apresentou para a gente o método das partidas dobradas. Lembra? Pois bem. Lançamento F, aumento do capital social com móveis e utensílios. Caramba, ele não usou dinheiro dos sócios. Isso pode? Pode. Eu quero entrar na sociedade, só que eu não tenho recurso, mas tenho um carro. Eu não tenho recurso, mas tenho um terreno. Eu não tenho recurso, mas eu tenho mesa e cadeira que vai ser útil no processo de expansão do negócio. Posso transferir a propriedade desses bens para a pessoa jurídica? Deve, nesse caso deve. Então aqui eu tenho mesas e cadeiras, móveis e utensílios, e estou transferindo, fazendo um documento registrado em cartório, transferindo a propriedade dessas mesas e dessas cadeiras para a pessoa jurídica lá da empresa. Eu aumento o mesas e cadeiras e aumento o meu capital social. Aumento dos dois lados. G, aluguel de sala locada recebido antecipadamente. Opa, a empresa tem uma sala alugada e o inquilino pagou antecipadamente lá o contrato. Dinheiro entrou para onde? Entrou no caixa, entrou no banco. Aqui a gente não abriu a conta caixa, vamos tratar com a conta banco. Então, o dinheiro entrou no banco, mas esse dinheiro agora eu tenho uma obrigação. Eu tenho a obrigação de respeitar o aluguel até o final dele. Dinheiro que entrou referente a exercícios subsequentes. E por último, provisão para pagamento de debêntures. Debêntures? O que são debêntures? Debêntures, se a gente fosse aqui resumir, na verdade é o juros recebido pela valorização aí da ação. Opa, valorização da ação está associada ao patrimônio líquido. Então está lá no patrimônio líquido essa história de debêntures. Só que quando eu realizo o exercício, fim do exercício, eu obrigatoriamente tenho que distribuir. E essa distribuição, então, torna-se uma obrigação, não com capital próprio, mas agora com capital de terceiros remetendo aos investidores.
Então, a debêntures a pagar, a gente vai ver ali no razonete, que ela sai de capital social e assume o compromisso de curto prazo para repassar essa grana para os investidores. Se eles quiserem reinvestir no negócio, volta o dinheiro para o capital social. Legal? Coloquei aqui na tela para você um resumo que eu acho que você não deva perdê-lo nunca mais. Vou explicar o porquê. Se você seguir esse passo a passo, independentemente se você está tratando de uma simples interpretação de abertura de capital social com depósito em banco, ou uma análise de um contrato de financiamento redeado de forma pós-antecipada, o grau de complexidade dos lançamentos contábeis ele pode ser elevado ou não. Mas o passo a passo para você constituir a interpretação mental para formar o registro da informação, tirando o dinheiro de um lugar e colocando o dinheiro em outro lugar, ele se dá sempre dessa forma. Eu pego o documento, interpreto o documento no conceito da partida dobrada, segue a setinha, interpreto o documento no conceito da partida dobrada e estruturo o meu rascunho. O que é o rascunho do contador? O rascunho do contador são os razonetes. O dinheiro, a leitura contábil, a tradução para o contabilês daquele documento, daquela nota fiscal, daquele recibo, daquela duplicata, daquele título de crédito, seja lá o que for. Então, eu traduzo essa interpretação através do razonete. Os razonetes, eles são depois jogados fora. O razonete é um resumo, como a gente viu na aula anterior, é o resumo do grande balanço patrimonial. A movimentação, o extrato das contas. Então, uma vez feitos os razonetes, dinheiro saindo de um lugar e indo para outro lugar, eu tiro a prova dos 9. E o que é a prova dos 9? A prova dos 9, na verdade, é o balancete de verificação, que a gente também já abordou na aula anterior. O balancete de verificação ele me permite garantir que o total das contas devedoras produzidos nos razonetes batem com o total das contas credoras produzidos no razonete. Tá? Bateu o total das contas devedoras com as contas credoras? Então eu posso passar para o próximo passo. E mais, se bateu, 80% do seu trabalho já está feito. Porque depois é só você separar no balancete de verificação as contas que são de resultado das contas que são patrimoniais. Pega as contas que são de resultado, basicamente as contas de despesa, as contas de custo, as contas de receita, e estrutura elas na DRE, objeto também da nossa aula anterior. Da nossa próxima aula. DRE, melhor dizendo, vai ser objeto da nossa próxima aula. Estrutura, então, as contas no formato da DRE. O saldo final da DRE você oferece ao balanço patrimonial. O resultado final da DRE você incorpora ao balanço patrimonial. Então, o segredo aqui é chegar até o balancete. Separa as contas de resultado das contas patrimoniais. Estrutura as contas de resultado e pega o saldo final produzido. Esse saldo final produzido, você oferta ele ao balanço patrimonial. Eu te garanto que vai fechar as suas informações. Legal? Aqui na tela, então, eu usei o nosso rascunho para interpretarmos os lançamentos contábeis. E a dica aqui que eu coloco para cada um de vocês é sempre usar a referência do lançamento. Como a gente classificou as transações em A, B, C, D, aqui eu estou usando a referência A, B, C, D, até a letra G. Não deixa de referenciar, porque dessa forma fica mais claro se porventura, deixa eu procurar uma madeira aqui para bater, vou bater aqui na madeira, se porventura o seu balanço, o seu balancete não bater, fica mais fácil para você fazer a conciliação, para você interpretar. Por quê? Porque você usou o método das partidas dobradas. Compreende? Então, sempre, dinheiro sai de um lugar, vai para outro lugar. E do lado esquerdo, aqueles que gostam, né, do lado esquerdo, a gente tem as contas
de ativo e do lado direito as contas de passivo. As contas de ativo aumentam pelos saldos devedores. As contas de passivo, elas aumentam pelos saldos credores. Então, receita de exercícios futuros é uma conta de passivo. Então, ela não tinha saldo nenhum, apareceu ali um compromisso que eu tenho de 50 mil reais para pagar justamente aqueles as debêntures, né? Nem os dividendos, as debêntures que a gente abordou, os títulos de crédito, né, que a gente abordou, que foram produzidos nos lançamentos contábeis. Legal? Uma vez feito o nosso razonete, agora eu vou tirar a prova dos 9. Pego todos os saldos das contas devedoras, somo, pego todos os saldos das contas credoras, somo e bateu. Bateu porque nós usamos sempre a referência correta, a interpretação correta das informações. Aqui, eu não estou falando ainda, a gente não está tratando, é objeto do nosso próximo bate-papo, as contas de resultado, né? A demonstração de resultado do exercício. Aqui a gente só tem, então, contas patrimoniais. Essas contas patrimoniais, eu compilo elas numa estrutura estabelecida lá pelo CPC 00, que é o balanço patrimonial. E no balanço patrimonial eu tenho as contas do ativo circulante, do ativo não circulante, as contas de passivo não circulante, passivo circulante e não circulante, e as contas de resultado. Aqui eu só estou fazendo uma redistribuição, respeitando a ordem de liquidez por parte do ativo e a ordem de exigibilidade por parte do passivo, né? Por ordem de liquidez, então a gente tem caixa, mercadoria no circulante, móveis e terrenos no não circulante. Do outro lado, fornecedor, contas a pagar, o próprio pagamento aí das debêntures e as receitas de exercícios futuros. É aquilo que eu vou ter uma obrigação de mais longo prazo. Como não falei o prazo, então eu estou considerando aí tudo dentro de um mesmo grupo, né? Eu preciso, mais à frente a gente vai exercitar isso, classificar se circula e não circula. Na maioria das vezes a receita de exercício futuro é não circulante. Mas aqui eu não dei informação para vocês como forma mental de a gente exercitar o fechamento, vamos considerar como circulante. E no patrimônio líquido eu tenho aí o capital social, incorporado do investimento mais os bens, e agora o resultado constituído. Agora eu tenho o resultado constituído. O resultado constituído que foi incorporado aí à minha reserva de capital. Como eu tenho uma obrigação a pagar de 5 mil reais, o meu capital social ele deve ser deduzido, aqui eu já fiz direto também, ele deve ser deduzido para a distribuição aí do pagamento. Então, somando isso tudo, eu tenho aqui meio que uma conta retificadora do meu ativo, fechando os R$1.000. Legal? Eu espero que você tenha compreendido adequadamente o que a gente debateu hoje, só recapitulando os elementos do balanço patrimonial, a estrutura e esses pontos de atenção que eu trouxe para vocês. Não deixe de assistir a nossa próxima aula, que a gente vai tratar aí de demonstração de resultado do exercício. Um abraço e tudo de bom.